Fala galera, Paulo da Vai Bonsai, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje amanheceu um diazinho de sol, tá um pouco mais quente aqui no nosso inverno, né? Então tá legal. No vídeo anterior eu falei sobre YouTube, falei sobre estilos, falei sobre como não iniciar no bonsai, certo? E falei também sobre uma parte de custos, matemática, né, do bonsai, desses custos para a gente como ver o processo de uma forma um pouco mais organizada, pensando justamente nessa parte financeira. Então eu vou mostrar para vocês aqui um cálculo básico, né, levando em consideração um tempo relativamente curto, e vocês vão poder acompanhar a explicação disso. Então, galera, vamos falar em dinheiro, vamos falar em matemática, certo? Vamos falar em matemática. Eu vou pegar aqui, a gente vai falar aqui de duas plantas. Vamos falar de uma planta, aquela de base ruim. Eu vou usar como exemplo aquela planta do supermercado, né? Aquele bonsai júnior, bonsai jovem, que o pessoal fala. E vou falar de um pré-bonsai ou uma planta adquirida em garden de boa qualidade, certo? Então assim, ó, aquela planta de garden, ele custa em média de 20, a planta de supermercado, aquele pré-bonsai, aquele bonsai júnior que tem no mercado, ela custa em média aí de 28 a 30 reais. Nós vamos usar um valor mais baixo que é de 28 reais. O tempo que a gente demora para fazer aquela plantinha se tornar um bonsai, um pré-bonsai médio, de porte médio aí, é no mínimo 6 anos. E depois de 6 anos, né, fazendo ela virar um pré, para fazer o trabalho final, para deixar assim, conseguir fazer tudo certinho, deu tudo ok, funcionou tudo bem, o projeto tocou bem. Mas agora para fazer ela virar um pré-bonsai, um bonsai, botar no vaso, aquela coisa toda, eu vou levar mais uns 2 anos. Uns 2 anos. Então eu tenho 96 meses de trabalho, certo? Eu gasto com adubo, arame, água, gasto aí 5 pila por mês no mínimo, então 5 reais. A planta, né, me custou no final 508 reais. Então guardem bem esse número, 508 reais. Aí a gente foi lá no Garden, achou uma planta de qualidade, ou a gente foi numa loja, achou um pré-bonsai de qualidade, e nós investimos aí 200 reais nele. O tempo para fazer ele virar um pré-bonsai não existe. Por quê? Porque a base já está feita, quer dizer, a parte do pré-bonsai é montar a base. Então esse tempo é zero. Qual é o tempo que a gente leva para fazer ele virar um bonsai? Vamos usar o mesmo critério que estava lá em cima, né? Se nós vamos usar 2 anos do trabalho todo para virar um bonsai, vamos usar também 2 anos aqui para virar um bonsai. O tempo que eu vou gastar para fazer isso? 2 anos. Então vai dar 24 meses. Quanto é que a gente gasta por mês? Se eu gastei lá em cima 5 reais, aqui eu também vou gastar os 5 reais, porque a água que um usa é o mesmo, o arame é o mesmo, o adubo é o mesmo. Até se bobear o adubo não é o mesmo, porque para a gente desenvolver uma planta maior, a gente vai ter que colocar um adubo maior, um adubo melhor, certo? Mas vamos botar 5 pila aí, que é o que a gente gastou lá. Isso dá um total de gasto com a planta, mais o investimento inicial, de 320 reais. Se nós diminuirmos 508, tirarmos 320, vai sobrar para a gente R$ 188 reais. E nós vamos ganhar 4 anos de trabalho. Ou melhor, perdão, nós vamos ganhar 6 anos de trabalho. Então são 6 anos a menos de trabalho.
E esse investimento, praticamente, se vocês notarem aqui, ó, R$ 180 mais 200, né? Para 200 é praticamente mais um investimento de uma outra planta boa. O gasto é bem menor ao longo do tempo. Então é uma outra coisa que a gente deve observar no cultivo do bonsai, de como iniciar na arte do bonsai. Pensar em custos, porque dinheiro não se está achando no lixo. E isso é super importante, tá ok? Vamos voltar então. Uma outra coisa que eu acho que a gente não deve, eu acho não, eu afirmo que a gente não deve fazer, é essa parte de seguir muitos bonsaístas. Por exemplo, você já viu numa empresa, uma empresa funcionar com vários chefes, né, vários patrões? No final da história, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. Dá uma confusão do cão. Você não sabe o que fazer. Então, no bonsai é a mesma coisa. Você deve seguir uma linha, uma forma de pensamento. Porque um tem uma forma de pensamento, o outro tem outra forma de pensamento, o outro tem outra forma de pensamento, e no fim as ideias ficam confusas e conflitantes. E isso é um problema. Você deve seguir por um tempo uma pessoa, ou definitivamente uma pessoa, e caso você comece a não gostar daquele tipo de ensinamento, você troca, né? Eu, por exemplo, sigo aí 3 pessoas no máximo. Cito aqui Carlos Tramujas, o Edson Cordeiro, lá de Curitiba, da loja O Bonsai, e o Fernandão, que é o Nick Mifuri, do antigo fórum da Ateliê de Bonsai. Essas pessoas eu sigo esses 3 apenas. O restante eu vejo tudo, mas não sigo, né? Não quer dizer que eu não goste do trabalho deles. Não é isso. O que eu estou dizendo é que eu não sigo. Tem pessoas, outros bonsaístas têm trabalhos maravilhosos, mas eu sigo uma linha. E essas 3 pessoas seguem uma linha. E eu sigo essa linha. Então eu acho interessante que vocês usem esse padrão, né, para poder continuar na arte do bonsai. A gente não pode seguir vários deuses, como o pessoal fala, né? Falei do patrão, agora vamos falar de religião. Não dá para você ser católico, crente, umbandista, espírita, budista ao mesmo tempo. Você tem que seguir você pode até simpatizar com as outras, mas você tem que ter uma linha, certo? E uma coisa que me perguntaram em inbox, isso aí, é como eu iniciei no bonsai. Então eu vou contar para vocês aqui hoje como foi o meu início do bonsai. Eu comecei a fazer judô, eu era muito pequeno, eu estou com 56 anos, então eu comecei a fazer judô aos 8. Que é uma história um pouco... É legal a história porque eu comecei de uma forma muito inusitada, porque eu não poderia participar do judô aonde eu estava, mas eu fui convidado, acabei me destacando no que eu fazia e acabei arrumando uma briga com a diretoria porque eu não era filho de sócios, né? Então, mas mesmo assim o meu sensei brigou por mim e eu continuei na carreira do judô até os 50 anos. E o bonsai entrou assim, eu já estudava na escola técnica, eu já estava me formando como técnico em edificações, quer dizer, estava estudando para isso, né? E no meu caminho eu tinha uma livraria chamada Catarinense, e um dia eu entrei nessa livraria, eu tinha 13 anos, eu entrei nessa livraria, olhei os livros lá, porque naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Entrei naquela livraria, comecei a olhar os livros, não sei nem por que eu entrei lá, e achei um livro muito bonitinho, com um desenhozinho de uma árvore na capa, uma miniatura, um negócio. Eu achava legal aquilo, achei bacana, foi interessante isso, deixa eu dar uma olhada. Folhei,
rapidamente, olhando as figurinhas, é claro, né? E comprei o livro, comprei. Vim para casa e comecei a ler, né? Me aprofundar mais naquela leitura. Por incrível que pareça, eu na leitura. O livro era em espanhol. E vocês imaginam, um moleque de 13 anos fazendo uma coisa que ele não fazia a menor ideia do que é, lendo um livro em espanhol. A quantidade de merda que eu fiz foi impressionante. Eu comprei umas 3 plantinhas e peguei nos muros mais 2, em suma, comecei com 5 plantas. E eu as tenho até hoje. Uma delas, que vocês conhecem bastante, é aquela minha figueira velha. Aquela figueira me acompanha desde quando eu comecei. E eu vou mostrar a foto dela aqui quando eu comecei ela. Então, visto a foto, essa aí foi uma das minhas primeiras, a minha primeira planta, né? Das 5 ali. E logo em seguida, então, comecei a ler aquilo ali, e as plantas que tinham ali eram extremamente feias, cara, era um negócio sem sentido. Hoje, tô olhando isso, né, tô tendo mais consciência, a gente vê que era uma coisa extremamente ridícula aquilo, era um negócio, umas plantas realmente feias, que não tinham cara de... A essência do bonsai não estava ali, naquele livro. Isso vendo hoje, mas naquela época era um negócio espetacular. E hoje, né, hoje eu vejo de uma forma diferente. Logo em seguida, uns 4, 5 meses depois, eu guardei um dinheirinho e voltei àquela livraria. Rapidamente peguei um livro lá que tinha bonsai, já fui direto onde era o lugar lá que tinha parte de plantas e não sei o que. Olhei um livro, uma foto bonita, daí uma planta bonita realmente na capa, já botei embaixo do braço e fui embora. Paguei, não roubei, né? Eu fui embora antes de pagar. Paguei e fui embora. E cheguei em casa, comecei a ver o livro em inglês. Então eu continuava sendo um moleque de 13 anos, lendo um livro em espanhol e depois lendo um livro em inglês, que eu não entendia porra nenhuma. Então, assim, eu não sabia o que estava fazendo. Mas o tempo foi passando, eu fui tentando seguir aqueles processos mesmo sem entender, cometendo vários erros, muitos erros. Mas no final da história, o que eu tinha? Eu tinha plantas com bases boas, com troncos bons, mas a copa era uma merda. Por quê? Porque me faltava uma orientação, me faltava um norte, me faltavam os estilos, né? Eu tinha tudo uma parte ali, mas eu não tinha consciência de como dava acabamento em cima, me faltava isso. E quando começou o advento da internet, a internet de escada, depois veio a internet a cabo, aquela história toda, isso tudo mudou na evolução, começaram a aparecer os telefones, depois os smartphones, quer dizer, a informação se tornou mais fácil de a gente conseguir. Eu acabei conhecendo um pessoal que tinha um grupo de bonsai aqui, chamava-se Grupo Bonsai Floripa, se eu não me engano, onde eu vinha conhecer o Felipe de Carvalho Costa, vinha conhecer o Fabiano Costa e umas outras pessoas. A minha amizade com o Fabiano perdura até hoje, são anos de amizade. A minha amizade por outros problemas não seguiram em frente, vamos dizer assim, né? Mas não vem o caso aqui. E eu fui evoluindo, né? Eles me mostraram como é que se trabalhava as copas, me explicaram os motivos, né, de como era formado, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, o grande lance, né, a grande evolução
foi quando eu tive contato com essas pessoas, porque elas já tinham mais experiência, já tinham uma linha de pensamento formada, eram pessoas que vieram de fora, de Santa Catarina, São Paulo, essas coisas assim, então eles tinham um outro conhecimento. Nós éramos muito provincianos aqui ainda naquela época, então a informação era muito difícil de a gente conseguir, porque não tinha realmente, era um pequeno grupo. E assim foi a evolução do bonsai. Com isso, a coisa foi passando, foi crescendo, eu continuei trabalhando na construção civil e fazendo bonsai como hobby. E chegou um certo momento que eu resolvi parar de trabalhar na construção civil e comecei a trabalhar mais com bonsai. Quando eu vi que essa parte estava dando para mim pelo menos sobreviver, eu fiquei, não, vou fazer bonsai para ter uma vida um pouco mais tranquila. Aconteceram alguns outros fatos aí, mas não vem ao caso, né? Porque não são inerentes são inerentes ao processo, mas não fazem diferença na história. E nariz trancou e trancou o ouvido. Nisso eu criei o site, o mybonsai.com.br. Quando eu fui por intermédio disso, eu acabei indo para a Europa, dei um curso em Porto, eu fui para Portugal, Espanha, França, Alemanha, Malta, participei de exposições, dei curso, workshop, um monte de coisa na Europa durante uns 4, 5 anos. Paramos as visitas por causa da pandemia, agora a gente está retomando os contatos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer de novo a ida. Mas em suma, quando eu estava eu tinha um site, quando eu estava em Porto, conversando com um amigo meu chamado Ismênio, perguntei para eles, pô Ismênio, como é que é, o que tu acha do meu site? Nós estávamos almoçando, ele disse para mim, olha, o teu site é uma merda. Eu fiquei muito puto, eu digo para vocês, eu fiquei muito puto, porque o site era a menina dos meus olhos, é onde eu tinha informações, era um site visto, é um site visto em 162 países do mundo, então eu fiquei muito puto com aquilo, mas guardei para mim e resolvi fazer a pergunta mágica que todos deveriam fazer. A pergunta mágica, por quê? E o que ele me disse? Paulo, de conteúdo, o teu site é muito bom, mas como site, como página, ele é uma merda. O conteúdo é legal, mas a página é uma merda. Porque ela não se adequa em celulares, ela não se adequa em tablets, ela não se adequa em vários formatos de telas, ela só se adequa em computador. E você tem que fazer essa mudança, essa transferência de tecnologia para que ele se adeque, né? Ele se torne expansivo em várias telas. E eu disse, cara, eu não sei fazer isso. Eu consegui fazer o site, mas isso eu não tenho ideia. Ele assim, eu te ajudo se você quiser. E assim nós tocamos, eu continuei minha viagem. Quando eu retornei para o Brasil, ele me fez um presente de um template, que é a cara do site, né? Ele comprou e me fez presente. E nós começamos a fazer a mudança do site. Hoje vocês estão vendo aí o mybonsai.com.br/blog. É a segunda versão da página. E ela se adequa em qualquer aparelho, porque ela tem essa função de expansividade. E a pergunta que eu falei, mágica pra gente ali, realmente é sempre o porquê. Agora, essa é a história minha do bonsai, basicamente. Mas falando sobre o porquê, uma coisa que a gente deve ter sempre em mente. Por quê? Quando alguém fala alguma coisa para você, ao invés de você tocar os pés, perguntem por quê. Por que disso? Essa pergunta, ela é mágica. Quando a gente recebe uma crítica de alguém, a gente pega e diz, por quê? Das duas, uma. Ou você aprende, certo? Aprende
corrige os seus erros, ou você quebra a pessoa porque a pessoa não sabe explicar porquê daquela crítica. Lógico que eu não estou falando aí, né, em qualquer crítica. Muitas vezes eu me meto em confusões porque eu falo alguma coisa, a pessoa vem reinando e eu já vejo que é um negócio sem fundo técnico, sem respaldo. Né? Ela fala, ela é o achismo, ela fala aquilo porque ela acha aquilo. Então, tem vários aí, se vocês olharem, aí tem várias broncas, né, que eu já me meti aí. Mas, em suma, esse não é o caso também. Então, perguntem sempre o porquê. Perguntem sempre o porquê, porque isso é interessante. É onde você consegue evoluir ou você consegue quebrar quem te questiona, certo? Então, sempre façam isso. E uma outra coisa, já que eu estou falando em críticas, muitas vezes, se alguém disser para você que a sua planta está uma merda, entenda, é a opinião daquela pessoa. E se ela te pergunta, se você perguntar para ela o porquê, ela vai te explicar por quê. Nós temos que sair dessa parte de politicamente corretos. Isso não está legal, isso não está certo. A verdade, ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. Por mais dura que ela pareça, ela é verdade. Então não adianta você enfeitar o pavão, porque não sei o que, você fazer um texto enchendo linguiça, que no final da fritada, se você fizer um resumo, se você pegar a inteligência artificial, que tá hoje em moda, né? Pega um textão lá, faça um resumo desse texto aqui. Provavelmente ele vai reduzir para tá uma merda. Se a gente for, né, ver isso. Então entendam as críticas. As críticas, elas devem ser rebatidas, elas devem ser contestadas, desde que você faça uma simples pergunta. Por quê? Caso, né, contrário, a gente não dê com a crítica, que a gente sabe que é puro achismo. Então pensem nisso. E tenham consciência de uma coisa. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com Tramujas, isso aconteceu com Edson Cordeiro, isso aconteceu com o Fernando Fernandão, isso aconteceu com todo mundo. Do Kobayashi lá, do Japão, até o cara que está lá começando no bonsai há 2 anos. O que é lindo e maravilhoso para vocês hoje será um lixo amanhã, por causa da nossa evolução. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais críticos. E esse olhar crítico faz a gente desprezar o que a gente tinha antes, certo? Hoje você tem uma plantinha lá com 4 galinhos, você olha, ai, meu bonsai é lindo. Amanhã você tem uma planta com 10 galinhos, com patamares. Cara, esse bonsai tá maravilhoso. Mas aquele ali tá meio... Puta, não é... É feio pra caralho, né, aquilo. Meio lixo aquilo ali. Aí você consegue uma planta maior, com vários patamares, bem ramificada, no vaso punk. Aí você olha para aquela segunda planta, puta, que merda aquilo ali, cara. A gente está tirando as paixões, tá? Vamos tirar as paixões. Eu tenho plantas aqui que são horríveis, mas como são muito velhas e tem um apelo afetivo, é lógico, eu adoro elas. Mas eu tenho consciência que elas são feias, que elas são um lixo, que elas não servem para porra nenhuma. Mas eu as mantenho porque tem um apelo, né? Tem um apego afetivo. Então a gente não está falando disso, a gente não está falando de apego afetivo, a gente está falando de técnica. Então assim, tenham em consciência isso. Se alguém disser para vocês que essa planta não está boa, perguntem por quê. Se alguém disser que a planta de vocês, porra, que lixo, é verdade. É um lixo, porque à medida que você vai evoluindo, você vai desprezando aquilo ali, né?
é como um carro, como uma casa, como um terreno. Você compra um carro velho lá, todo fodido, que anda 10 metros, tem que consertar. Você consegue um carro melhorzinho, que já dá para fazer uma viagem mais longa. Você consegue um carro com ar-condicionado, vidro elétrico. Daí você compra um carro com ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica. Quer dizer, aquele primeiro carro era ali. Quando você para, puta, como é que eu andava com aquele lixo, cara? Daí você compra um carro que dirige sozinho, a tecnologia tá vindo aí. Aí daqui a pouco a gente vai pensar, cara, como é que eu podia ficar 3 horas viajando, eu dirigindo, prestando atenção, que merda, que droga, como eu era burro, né? Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Então fica aqui, galera, por essas considerações, que falei da minha história do bonsai, falei mais alguma coisa aí sobre o que eu penso, sobre quem seguir, né? Não estou dizendo para seguir esses que eu falei, eu estou dizendo esses são os que eu sigo. Mais um toque. No próximo vídeo eu vou falar sobre, já falei de como não fazer, agora vamos começar a fazer como fazer. Vamos falar de como começar no bonsai de forma correta, tá ok? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.